No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mudou nossa perspectiva e nos fez novos, nos fez filhos. O seu espírito de graça e bondade habita em nós. O amor é a nossa nova cultura. Ele se fez sacrifício por nós e hoje vivemos por ele. Vivemos por um propósito: amar pessoas. E essa é a nossa missão: exercer a generosidade assim como Cristo fez. Seguimos caminhando rumo ao objetivo de alcançar todas as pessoas da terra, levando o amor do nosso Pai a elas, tendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Coração mimado está voltado a ti. Eu não vou deixar jamais de te amar. Vivemos o melhor tempo pra nós, pois aqui te encontramos, Deus. Nossos corações em ti estão, por isso te louvamos, Pai. Por isso te louvamos, Pai. Desde que te encontrei, espalho teu amor. Corações separados, unidos em ti. Coração firmado está voltado a ti. Eu não vou deixar jamais de te amar. Vivemos o melhor tempo pra nós, pois aqui te encontramos, Deus. Os nossos corações em ti estão, por isso te louvamos, Pai. Por isso te louvamos, Pai. E esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora, não vamos parar. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora, não vamos parar. E esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora, não vamos parar. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora, não vamos parar. Vivemos o melhor tempo pra nós, pois aqui te encontramos, Deus. Os nossos corações em ti estão, por isso te louvamos, Pai. Por isso te louvamos, Pai. Por isso te louvamos, Pai.
eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, praste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, glória a Deus, Pai da graça do Senhor Jesus Cristo, para todos vós que hoje escutam essa palavra. Eu quero, antes da gente mencionar um texto, antes da gente iniciar nossa pregação, eu queria motivar você
a continuar sendo generoso na obra do Senhor. Eu queria motivar você a continuar sendo a pessoa abençoadora, um investidor no reino de Deus. Eu sei, queridos, que estamos em tempo de dificuldade, mas é na dificuldade que se prova quem é fiel. E eu sei que você tem um coração de fiel, coração que ama a obra de Jesus. Você tem um coração missionário. E eu sei que você vai investir com graça, com generosidade na obra missionária que nós estamos desenvolvendo para o reino de Deus. Você está incluído nela. Aos que vão, aos que investem e aos que oram. E você pode ser um desses. E eu creio que você que não vai, você pode investir para pessoas que vão. E também pode continuar orando. Então eu quero incentivar você a continuar sendo generoso e fiel na obra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que bênção, né? É muito bom estar com você novamente em mais um domingo em que nós vamos celebrar o nome de Jesus, celebrar o nosso Rei, o nosso Senhor, onde nós temos o prazer de estar na presença dEle, ouvindo os louvores, participando do culto, ouvindo a mensagem, escrevendo, marcando. É muito importante a sua presença nesse momento, é muito importante você estar interagindo conosco, com o seu smartphone, com o seu bloco de notas. Você pode estar marcando um texto, uma palavra que Deus vai compartilhar com você hoje. Eu tenho certeza disso. Deus tem sido fiel conosco e continuará sendo, porque Ele é fiel desde sempre. Então quero convidar você a orar conosco esta noite em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, nós te louvamos, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Ó Pai, a tua presença, o teu Espírito tem estado em nosso meio, movendo o nosso coração, conduzindo a nossa alma, ó Pai eterno, para lugares verdejantes, onde o Pai é eterno, onde há ribeiros de água. Ó Pai, muito obrigado, Jesus, que o Senhor não tem nos deixado, Senhor, morrer com sede e nem com fome. Pai, tu tens nos dado vida e vida em abundância. Pai, muito obrigado pela tua provisão e pela tua proteção. Hoje à noite nós te pedimos, ó Deus, sabedoria e graça, Pai, discernimento e entendimento, para que possamos tanto falar como ouvir a tua voz. Assim, Pai, em nome de Jesus, nos conduz essa noite para um lugar secreto, onde só a tua voz, Pai, nos alcance. E assim, Senhor, nós seremos gratos pelo ensinamento que o Senhor vai passar para nós hoje através da tua palavra. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor esteja com você esta noite em nome de Jesus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia ou ligar o seu smartphone e separar um texto para nós que se encontra no livro de Atos, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos, na verdade 7 versículos, que está no capítulo 11 de Atos, versículo 19 até o versículo 26. E eu quero convidar você para prestar bem atenção. Eu vou falar pausadamente para que você possa nos acompanhar esse texto em nome de Jesus. É um texto muito importante, ele vai nos ensinar 3 coisas maravilhosas para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja local, igreja do universo, igreja brasileira. Então quero convidar você para ler comigo com muita calma, muito entendimento. Eu sei que o Senhor vai compartilhar algo poderoso no seu coração hoje à noite. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Então o texto diz assim, Atos capítulo 11, versículo 19 até o 26, que diz: os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte do pastor Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia e anunciaram a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus.
o poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristão. Eu queria também incentivar você a ler um outro texto que fala também sobre seguidores fiéis, que está em 2 Samuel capítulo 15, versículo 15, que diz assim: sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, responderam eles. Talvez você possa estar pensando, que texto é esse? Esse texto é de Davi falando para os seus oficiais quando estava fugindo de Jerusalém sob a perseguição do seu filho Absalão. Então ele estava fugindo de Jerusalém e levando seus oficiais com ele, e eles responderam fielmente ao seu capitão e ao seu rei, dizendo que eles fariam tudo quanto o seu mestre, o seu rei dissessem. Isso mostra fidelidade, isso mostra comprometimento, lealdade, queridos, à sua liderança, ao seu Senhor, ao seu Deus. E então é muito importante, querido, nós entendermos isso. E esse texto, ele vai nos falar sobre igreja. A igreja é uma eclésia, uma assembleia convocada. A palavra eclésia tem a ideia de um visível chamado para a assembleia, para a organização, para se reunir. Local onde as pessoas se organizam, se reúnem para fazer algo. Isso é uma assembleia. E a eclésia fala muito sobre isso, sobre se reunir, sobre estar junto, sobre comungar, sobre se alegrar, sobre compartilhar. A igreja é posse de Deus. Todos nós sabemos disso, que a igreja é possessão do Senhor. Por isso, quero dizer para você esta noite que Deus é o dono da igreja. Não há dono da igreja. O dono da igreja não é o pastor, o dono da igreja não é o presidente, o dono da igreja é Deus. A igreja é possessão de Deus. E nesse texto que nós lemos hoje à noite, nós temos 3 princípios básicos relativos à igreja de Deus. E são esses 3 princípios básicos que eu quero transmitir para você, quero compartilhar com você hoje à noite. Por isso nós escolhemos um tema para a nossa mensagem. E o tema da nossa mensagem é 3 tarefas para a igreja local. Podemos dizer também que são 3 princípios para a igreja local. Então, nesse texto, ele nos fala desses 3 princípios, e eu quero principiar pelo primeiro princípio da igreja local. Qual o nosso princípio? Qual a nossa referência? Qual a nossa responsabilidade? Qual a nossa visão? Queridos, na igreja que nós ouvimos falar no texto, na igreja de Antioquia, nós vemos falar que a igreja se expandia, a igreja crescia, a igreja avançava, a igreja não parava de crescer. A palavra de Deus diz também lá no texto atrás, que fala que Deus acrescentava aqueles que iam chegando. Deus ia trazendo, arrebanhando para a igreja aqueles que iam se aproximando. No versículo 19 até o 21 fala dessa expansão da igreja. A igreja expandiu por causa de uma paixão interna.
ela amava estar em comunhão, ela amava estar junta, ela era apaixonada pela comunhão, por estar juntos, alegres na presença do Senhor. A igreja crescia porque ela tinha amor uns pelos outros, apaixonadas por Jesus e também apaixonada um pelo outro, para fazer a obra do Senhor com excelência, fazer a obra do Senhor com liberalidade, com fidelidade, com lealdade. São princípios básicos e rudimentares da fé. Eu quero hoje à noite falar para você sobre essa expansão. A igreja de Antioquia era uma igreja que se expandia naturalmente. Por que se expandia naturalmente? Porque havia uma saúde incrível naquela igreja. Havia um amor intenso, uma paixão imensa, uma paixão avassaladora por Jesus. Aquela igreja era apaixonada por Jesus, e quanto mais elas aprendiam de Jesus, mais elas cresciam, mais elas se expandiam, ia por todos os lugares ali conhecido. A igreja expandiu por causa da inspiração da pregação. Olha, eu quero também hoje à noite inspirar você, sabe, a ler a palavra, ensinar você, inspirar você a ouvir a voz de Deus, a ter o seu tempo a sós com Deus, a ter um relacionamento de intimidade com Deus. Algumas pessoas só conhecem Jesus de ouvir falar, mas eu quero ensinar você, motivar, inspirar você a conhecer Jesus, de também andar com Ele. Eu quero trabalhar isso com você também essa noite. É de muita importância para que a igreja de Cristo, não apenas a igreja eclésia, a igreja assembleia, mas a igreja pessoal, a igreja você também possa crescer e crescer poderosamente, sabe, nas mãos do Senhor. Você só pode crescer se você for apaixonado por Jesus. Uma igreja que não cresce, a paixão dela não é tão grande por Jesus. Porque quando nós não somos apaixonados por Jesus, nós somos também apaixonados por missões, apaixonados por crescimento, apaixonados por multiplicação. Eu quero dizer para você que a melhor coisa para a nossa vida como igreja foi conhecer a Jesus Cristo. E a segunda maior e mais incrível coisa para a nossa vida como igreja, a segunda mais fantástica, é fazer Jesus conhecido. Eu quero hoje à noite, em nome de Jesus, motivar você a se apaixonar por Jesus tão intensamente, que você tenha assim a ousadia na pregação inspiradora. Inspire pessoas, faça com que as pessoas aprendam com você. Seja a pessoa agradável. Sabe quando a pessoa se torna agradável? Quando é uma pessoa grata a Deus por todas as coisas. Quando um homem é grato a Deus, ele é um homem agradável. É bom estar perto dele, é bom aprender com ele, é bom se inspirar com ele, queridos. Então seja essa pessoa, seja essa igreja, a igreja grata, que é agradável. É por isso que a palavra de Deus diz que na igreja primitiva, eles caíam na graça do povo, sabe? Eles caíam na graça, porque era uma igreja agradável, pessoas gratas a Jesus. Não era perfeita, como não há perfeito na terra, não há igreja perfeita, mas era uma igreja agradável de estar junto, agradável de estar perto. Por isso que está escrito que tinha tudo em comum, queridos, tinha tudo em comum. Eles partiam pão juntos, comungavam juntos, oravam juntos, e era incrível a comunhão, a eclésia daquela igreja. Então quero convidar você a se inspirar no Senhor Jesus Cristo. E a igreja expandiu por causa de um poder indizível. Queridos, havia poder na igreja. Eu quero incentivar, motivar você a buscar esse poder, para que você possa crescer, expandir
alargar a sua tenda como igreja pessoa, como igreja individual, como igreja particular do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje à noite lançar uma palavra de motivação no seu coração. Eu não quero ser, nem pretendo ser um coach, eu sou pastor, então eu quero motivar você a isso, motivar você através do Espírito Santo. Eu não quero usar a influência da mental, psicologia, eu quero usar a palavra de Deus para motivar você. Eu quero inspirar você através da ação do Espírito Santo. Eu quero motivar você através do poder indizível de Jesus Cristo na sua vida. E assim a igreja crescerá, se expandirá poderosamente. Queridos, isso é incrível, isso é maravilhoso demais. Eu quero hoje à noite falar sobre isso com você. Isso é o primeiro princípio, a primeira tarefa da igreja é essa. A segunda tarefa que esse texto nos ensina é que a igreja, ela é uma igreja que alistava. Versículos 22 ao 26. É uma igreja que arrebanhava pessoas, alistava pessoas, sabe? O alistamento de líderes. Era uma igreja que sabia alistar bons líderes para trabalhar no reino de Deus. Era uma igreja que sabia ouvir, ver e ensinar os seus líderes, querido, a crescer no Senhor Jesus Cristo. Motivava os seus líderes. Então, era uma igreja que selecionava as pessoas. E aquela igreja selecionou a Estevão para ser o seu pastor. Querido, eu penso assim, eu penso que Estevão era um cara excepcional. Ele era um pastor que tinha um coração de pastor. Era um cara incrível de estar perto, era um cara agradável de estar perto, a conversa era boa, o diálogo era bom. Eu creio que Estevão não era invasivo. Eu creio que Estevão não era um cara intolerante, um cara radical, um cara que era fundamentalista. Eu creio que Estevão era um cara pacificador. Eu creio que Estevão era um cara amável, era um cara manso, carinhoso com seus líderes e com seu rebanho. Era um pastor de verdade. E o povo amava a Estevão, eu creio nisso. Por isso selecionaram, alistaram ele para ser o seu líder. A espiritualidade de Estevão era uma coisa que não se pode negar. Estevão era tão espiritual, tão incrivelmente íntimo de Jesus, que quando foram apedrejá-lo, ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos. Que essa visão é para poucos. Essa visão não é para aqueles que andam superficialmente na fé. Essa visão de ver a glória de Deus, de ver os céus abertos em direção a Ele, não é para aqueles que molham apenas os pés e caminham de lado para não se aprofundar em conhecer a Deus. E negam-se a conhecer a Jesus Cristo, quando a palavra de Deus diz: sigam e prossigam em conhecer a Deus. É muito importante entendermos isso, queridos, muito importante. Estevão era um cara sensível. Versículo 24, era um cara que sentia o coração do povo, ria com os que riam, sorria com os que sorriam, choravam também com os que choravam. O discurso dele era penetrante, a palavra dele era como uma espada afiada duplamente dos dois lados, que entrava e separava alma e espírito. Estevão fez parcerias com outras igrejas. Estevão foi um homem que sabia cultivar amizades, sabia cultivar pessoas. Era um homem que foi certificado. Estevão, ele foi aprovado, ele foi habilitado para aquela posição. Eu não creio, querido, em pastores. Você pode até achar isso engraçado, mas eu acho triste isso aqui que eu vou dizer. Eu não creio em pastores jabutis, em líderes jabutis. O que é isso, pastor jabutis? É um líder que ele foi colocado lá, ele não conquistou aquele lugar.
Porque na verdade eu nunca vi um jabuti subir em árvore ou subir em lugar nenhum. Senão, a não ser que ele tenha sido colocado lá. Há líderes que são assim, há pastores que são assim. Infelizmente acontece isso. Não são habilitados, não tem as marcas da cruz, não tem as marcas do evangelho, não tem as marcas do ministério, mas mesmo assim carregam essa comenda no seu ombro. Mas Estevão não, queridos, aquela igreja era seletiva, aquela igreja sabia certificar e aprovar o seu obreiro. Um homem que era cooperador do reino de Deus. Que a igreja de Antioquia era uma igreja que sabia alistar pessoas. Não era uma igreja apenas grande, ela não era apenas a igreja primitiva, era uma igreja exemplar, era uma igreja que exemplificava. Essa é a nossa terceira tarefa. A igreja de Antioquia era uma igreja que exemplificava. Versículos 26 ao 29 nos dá essa lição. A igreja foi exemplar na sua recepção. Como assim, pastor? Quando a igreja de Jerusalém mandou Barnabé para lá, queridos, aquela igreja abraçou Barnabé como se já o conhecesse de muitos anos. Barnabé foi abraçado pela igreja, foi bem recepcionado pela igreja, tanto que está escrito que ele ficou admirado com o que estava acontecendo. O seu coração se encheu de alegria, os olhos brilharam em ver a igreja se expandindo e a igreja alistando. A obra que o Senhor está fazendo naquela igreja. Barnabé ficou extasiado de alegria pela recepção que lhe foi dada. A igreja foi exemplar, querido, na sua reputação. Ele foi exemplar na sua reputação. Querido, não havia nela dissensão, não havia nela confusão, não havia nela picuinhas. Ela só crescia porque era uma igreja saudável. A igreja de Antioquia era uma igreja que tinha uma boa reputação. Ela caiu na graça do povo, queridos. A igreja foi exemplar em sua capacidade de resposta. Queridos, o texto que nós lemos fala sobre isso, na capacidade de resposta da igreja de Antioquia. Que eles receberam lá Paulo. Barnabé e Paulo passaram 1 ano naquela igreja. E eles acolheram, receberam tão bem esses homens de Deus. Acolheram, amaram, abençoaram, honraram esses homens de Deus. Eles passaram lá 1 ano. Sabe o que aconteceu nesse 1 ano, queridos? Eles foram ensinados, adestrados, querido. E a resposta que eles deram a isso foi o seu maior crescimento ainda. Ela se expandiu mais ainda. A resposta dada a Paulo e a Barnabé foi um grande crescimento, uma grande expansão, porque eles alistavam mais líderes, e quanto mais líderes eram alistados, mais ela crescia, mais ela se expandia, querido, porque é uma igreja exemplar. Deixa eu terminar essa mensagem de hoje à noite. É uma reflexão rápida, mas eu sei que ela foi contundente ao seu coração hoje à noite. Eu tenho certeza disso. Ela foi motivadora a você, porque ela foi para mim também. Ela me motivou, me levantou da cadeira, sabe? Espetou o meu coração e me encheu de energia para fazer aquilo que eu tenho que fazer como igreja. E por isso estou trazendo assim, essa mensagem para você hoje à noite. Atos 11, de 9 a 26, nos dá o modelo de uma igreja que é abençoada por Deus. Uma igreja abençoada, uma igreja que tem a bênção do Senhor sobre ela.
tenha a mão de Deus, a mão provedora, a mão multiplicadora do Senhor. Em Atos 11, 9, 26, nos mostra uma igreja que está se expandindo, querido. A igreja de Antioquia se expandiu tanto e continua se expandindo até hoje. Nos alcançou em Limoeiro do Norte, pode alcançar aí onde você está. Não sei onde você está ouvindo essa mensagem, no seu estado, a cidade que você está ouvindo. Mas eu só sei de uma coisa, querido. A igreja de Antioquia se expande até hoje. E ela alcançou você. E vai alcançar os seus também. Porque a palavra de Deus diz que não é só você. É você e a sua casa. A igreja de Antioquia vai alcançar você. A graça de Deus vai alcançar você. Eu quero hoje terminar essa reflexão. É uma igreja que está alistando até hoje. É uma igreja que continua alistando. E eu quero dizer para você, você pode ser alistado nessa igreja. Você pode ser um dos oficiais, um dos membros, um dos gigantes dessa igreja. Você pode até se tornar um dos grandes pastores no Evangelho. Você pode se tornar essa pessoa. É uma igreja que está exemplificando, queridos. É uma igreja que é exemplar. Você pode ser essa igreja exemplar. Quando as pessoas olham para você, e você passa na rua e elas olham para você, como elas veem você como igreja? Qual a visão que ela tem de você como igreja? Você é essa igreja exemplar? Eu queria dizer para você hoje à noite, em nome de Jesus, para a gente orar daqui a pouco. Eu queria dizer para você que o Espírito Santo está no nosso meio, está à busca de homens e mulheres que adorem a Ele em espírito e em verdade. E a minha oração é que essa busca encontre você. Essa busca encontre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que mesmo na igreja precisa ser encontrada também. Eu quero hoje à noite desafiar você a ser uma igreja que se expande, a ser uma igreja que alista, a ser uma igreja que é exemplo. Quero desafiar você, motivar você, influenciar você a ser essa igreja. Essas 3 lições que aprendemos aqui é para a nossa vida, é para a nossa igreja, é para essa igreja, é para essa igreja. Então quero motivar você, inspirar você a ser essa igreja poderosa em Jesus Cristo. Aí você pode estar perguntando ou perguntar agora, e como é que eu faço isso, queridos? A palavra de Deus diz algo muito importante. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixe o resto com Ele. Ele fará isso. Ele tornará você essa igreja. Se você confiar no Senhor e entregar-se a Ele completamente, Ele tornará você essa igreja. Eu quero orar com você hoje à noite em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar contigo. Senhor Jesus, eu apresento essa pessoa a Ti, que está orando comigo hoje à noite, que quer ser essa igreja poderosa, quer ser essa igreja que se expande, quer ser essa igreja que alista e quer ser essa igreja que é exemplo. Eu coloco ele diante do Senhor hoje à noite, sabendo que o Senhor pode fazer isso e muito mais. Muito obrigado, Senhor, por ele ter escutado essa palavra e ter entendido o que foi dito. E a palavra entrou no coração dele e ele respondeu recebendo a Ti como Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, recebe ele agora. Nós queremos amar essa pessoa e levá-lo ao conhecimento da verdade e também, Pai, ao crescimento, Pai eterno, em nome de Jesus. Queremos assim abençoar essa pessoa em nome de Jesus. Pai, nós louvamos a Ti essa noite por essa palavra, por esse tempo, por esse espaço de tempo que o Senhor nos deu. Muito obrigado por essa palavra rica, poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Que ela encontre guarida, descanso no coração de todas as pessoas que ouviram essa palavra. E assim, Pai, a semente possa ser, Pai, bem plantada, ter sido bem plantada. Ela pode agora germinar, morrer e germinar e dar bons frutos
para a glória do teu nome. Eu oro assim, Pai, te agradecendo por essa poderosa igreja que nós somos, que nós seremos para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Deus, a paz que excede todo o entendimento que encontramos em Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo seja com você e com toda a sua casa. Eu digo isso e libero essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe. Tenha uma boa semana.